Olá, turma, tudo bem? Espero que todos tenham uma saúde boa, seus familiares, né? Esse nosso país, o nosso planeta vive um problema incrível com esse coronavírus. Então, o colégio e nós, professores, não podemos ficar, né, de braços cruzados. O nosso objetivo é a aprendizagem, com que vocês possam crescer. Então, hoje nós vamos ter comigo o professor Marcos Antônio, de História, né? A independência dos Estados Unidos. Assunto simples, assunto que não tem muito estresse, tá certo? Então, vamos ser bastante sintéticos para que a gente não fique estressados. Obviamente, repetindo, o objetivo é fazer com que todos nós possamos crescer, ok? Turma, independência dos Estados Unidos. Você pode escrever assim, né? Eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Aqui está a Inglaterra nesse mapinha, ok? Olha aqui as 13 colônias. Fazem parte da América do Norte. Hoje, o país Estados Unidos ele é muito grande. Mas antigamente ele era pequeno. Ele só tinha contato com o Oceano Atlântico e não com o Pacífico. Hoje é uma potência. Antigamente era pequeno. Essas 13 colônias, elas eram de clima frio. Clima frio não dá para plantar cana-de-açúcar. Então não interessava para a Inglaterra as 13 colônias. Olha que coisa interessante. A partir do momento em que elas não interessavam à Inglaterra, porque não dava para ter cana-de-açúcar, a Inglaterra deixou elas de lado. Então, essas pequenas colônias não foram exploradas. Elas não sofreram roubo, exploração, chamado pacto colonial. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Elas não foram exploradas. Por isso que os Estados Unidos hoje são ricos. Por quê? Porque não houve exploração. Ok? Beleza. Pois bem, outra coisa interessante. São 13 colônias, mas há uma diferença do norte para o sul. O norte era formado por pessoas que foram pobres. E como o clima era frio, aí é que não dava para plantar cana-de-açúcar e nem tinha minas de ouro. Então a Inglaterra disse cara, não quero saber desse pessoal. Então esses primeiros colonizadores, os pioneiros, por não serem roubados, como já disse antes, chamaram essa região de Nova Inglaterra, como se fosse o novo país dele, e começaram, por exemplo, a fazer roupa de maneira artesanal nas suas salas, casa, doméstico, fazia a roupa e vendia por ali mesmo. E iam ganhando uma graninha, ia ganhando uma graninha. Isso foi de pai para filho. Podia fazer roupa, podia fazer sapato. Se precisasse aumentar a produção, tudo pouquinho. Algo artesanal. Aí contratava uma pessoa que também veio da Inglaterra, um trabalhador, aí pagava uma grana, um salário. Se produzir mais, ganha um pouquinho mais. Então eram pessoas pobres, mas que podiam produzir livremente. Essas oficinas artesanais, gente, no futuro vão ser as indústrias. Por que conseguiram crescer e se tornar indústrias? Porque não foram explorados. Não houve pacto colonial. Aonde isso? No norte. Mas o sul, ele é frio. Mas alguns meses do ano faz um certo calor. Durante esses meses se percebeu que o sul podia plantar cana-de-açúcar. Aí o sul não era igual ao norte, eles não eram explorados. As 13 colônias não eram exploradas pela Inglaterra, mas tem algo interessante do sul. No lugar de fazer oficinas para construir roupa e iam se transformar em indústrias, eles começaram a fazer grandes fazendas, plantar algodão com trabalho escravo. Aí se parecia com o Brasil nesse aspecto. O Brasil tinha grandes latifúndios, fazendas, trabalho escravo, só que aqui era pacto colonial roubado por Portugal. Lá não. Lá eles eram livres para vender para quem entenderem. Então essa é a diferença do norte para o sul. O norte no futuro vai se industrializar, se modernizar, e o sul vai continuar parado, apenas vivendo da agricultura de algodão, com trabalho escravo negro. Tudo bem. Turma, vamos aqui para essa outra imagem. Essa outra imagem, você vai perceber algo interessante. Você vai notar que aqui está o Brasil. Esse Brasil só vende para Portugal. Você vai chamar isso de monopólio comercial. Pacto colonial. Por isso que nós somos pobres.
O Brasil só podia vender para Portugal. O Brasil não podia vender para mais ninguém, somente para Portugal. A gente vendia então o açúcar bem baratinho e comprávamos caros. O tecido, um sapato, outra coisa qualquer. Então o Brasil ficava sempre no prejuízo. Já eu quero explicar para vocês, nesse mapa, o comércio triangular. Eu comecei com o Brasil para você ver esse monopólio comercial, coisa que não aconteceu com os Estados Unidos e as 13 colônias. Como a Inglaterra, olha aqui a Inglaterra, essa ilha aqui. Como a Inglaterra não se interessava pelas 13 colônias, então não queria a Inglaterra implantar o pacto colonial. Então os Estados Unidos, por exemplo, comercializavam da maneira e com quem bem entendesse. Isso chama-se comércio triangular. É como se as 13 colônias fossem livres. Então aqui ia até a África, comprava o negro e podia vender em Cuba, Jamaica, Porto Rico, por isso que lá tem muitos negros, para que eles plantassem cana-de-açúcar aqui, porque aqui é trópico, aqui é igual ao Brasil, é quente. Ali do Equador passa aqui, ó. Então aqui é quente, aqui já não é. Então se plantava cana, pegava o açúcar, Cuba, Jamaica ou Porto Rico, e o americano comprava deles, não comprava da Inglaterra, não vendia para a Inglaterra. Então isso aqui é como se houvesse uma independência, uma liberdade econômica, comércio triangular. Então, pessoal, vocês já sabem a diferença do norte para o sul. Vocês já sabem o que é o comércio triangular, ok? Só falta explicar nesse primeiro aspecto quem é que era a elite, quem eram as pessoas ricas, quem eram os dominantes nessas 13 pequenas e fracas colônias. A elite, pessoal, ela veio da Inglaterra, branca. Essa elite branca, altamente machista, olha aqui, pessoal, esse quadro se refere à independência deles, Estados Unidos. Olha aqui, gente. Você não vê uma mulher, você não vê uma pessoa pobre, você não vê uma pessoa, entre aspas, diferente daquele modelo de hegemonia, de dominação. Então era um pessoal branco, machista, só queria saber de grana, obviamente por possuir escravos negros, racista, altamente preconceituosa. Pronto, esse pessoal vivia numa boa, ok? Não eram poderosíssimos como hoje, mas viviam relativamente numa boa. Até que, por N motivos, a Inglaterra vai fazer uma guerra contra a França. É a Guerra dos 7 anos. Nessa guerra, a Inglaterra vence. Quando ela vence, ela tem toda a guerra tem despesa, tem seus custos. Aí quando ela vence, ela vai querer que pela primeira vez essas 13 colônias sejam exploradas para pagar a dívida que a Inglaterra teve na guerra, que não teve nada a ver com os Estados Unidos, com as 13 colônias. É aí que nós vamos ter a luta pela independência. Porque a partir do momento em que pela primeira vez as 13 colônias começaram a ser exploradas pela Inglaterra, e a Inglaterra vai criar leis de exploração, como o Pacto Colonial, lei do selo, aumentando os impostos, lei do açúcar. A Inglaterra não podia mais comprar açúcar de Cuba, só podia comprar açúcar da Inglaterra, mesmo assim era de beterraba, mas o problema é que só podia comprar da Inglaterra. Lei do selo, lei do açúcar, todo tipo de lei que iria explorar. O livro de vocês é muito interessante, você vai ter várias leis que vão explicar essa exploração. O que é que interessa? Que o americano começou a ficar perturbado com aquilo. Eles nunca foram explorados. Então, eles vão formar uma eleição nas 13 colônias para criar deputados. E esses deputados das 13 colônias vão se reunir na maior cidade da época, que não era Nova York, era Filadélfia. É o chamado Congresso de Filadélfia. E aqui, essa imagem, aqui embaixo, pessoal, que é a terceira, ela representa esse congresso. São 13 equipes de deputados que, organizados por um tal de Thomas Jefferson, eles vão dizer que é o direito deles ficarem independentes. É o direito deles, eles não podem ser explorados.
E as 13 colônias assinam esse documento falando em independência. Então, as 13 colônias agora, querendo ficar independentes, vão fazer uma guerra contra a Inglaterra. A poderosa Inglaterra poderia destruir as 13 e estava destruindo nessa guerra. Então, eu quero também que você perceba que essa turma, perante a Inglaterra, é nada. A Inglaterra é muito mais forte. Então, Marcos, por que eles ficaram independentes? Eles ficaram independentes porque a França guardou aquele ranço, aquele ódio, daquela guerra perdida, que é a Guerra dos 7 Anos. E como a Inglaterra roubava a Espanha, pessoal, o interesse estava roubando os índios chamados astecas e incas, roubavam o seu ouro e usavam esse mar, esse oceano, para retirar o ouro. Aí, conforme a Espanha roubava Inca e astecas, a Inglaterra aproveitava e roubava com seus piratas o ouro da Inglaterra, que tinha sido roubado dos Incas e astecas. Aí a Espanha ficou com raiva, porque a Inglaterra roubava a própria Espanha. Então, Espanha e França se juntaram e derrotaram a Inglaterra, assim, usando a guerra da independência dos Estados Unidos para se vingar. Essa foi a sorte norte-americana. Então, conforme os Estados Unidos ficam independentes com a ajuda francesa e espanhola, eles se reúnem, estão reunidos aqui em Filadélfia, e formam a Constituição. É a primeira Constituição das Américas, porque foi o primeiro país a ficar independente. É uma Constituição feita por essa elite. Vejamos bem. Primeiro, é uma república. Beleza. República quer dizer eleição. Melhor do que monarquia. Monarquia é de rei para filho. É hereditário e vitalício para sempre. O cara só deixa de ser rei quando morre. Os Estados Unidos têm que ser aplaudidos, porque foi o primeiro país a implantar uma república fixa. O governo dura 4 anos e depois se faz outra eleição para colocar um novo governo. Beleza, ótimo, tá ok? Mas o voto era censitário. Hoje o voto é universal aqui no Brasil. Vota homem, vota mulher, vota rico, vota pobre, vota heterossexual, vota homossexual, vota qualquer tipo de pessoa, porque todas as pessoas são cidadãs. Foi uma luta muito grande para as pessoas pobres, negras, mulheres e outras e minorias conseguirem votar. Os Estados Unidos eles eram contra essas minorias e a mulher e o negro e os pobres votarem. Então o voto era censitário. Só votar branco, homem, rico, obviamente racistas, mulher, negro, índio, pobre, não votavam. E se você não fosse cristão, você não votava. E mesmo se você fosse cristão católico, não votava. Só podiam votar os cristãos protestantes que vieram da Inglaterra. Também alguns de outras regiões da Europa, mais católico, do candomblé, algo parecido com o candomblé, não podia votar. Okay? Então era uma Constituição muito preconceituosa, por causa desse voto censitário. Federalismo. Apesar de formarem um só país, tinha um presidente da República. Mas esse presidente basicamente não mandava em nada. Porque cada estado, que eram as antigas colônias, tinha seu governo muito forte em relação à presidência da República. É como se o presidente fosse um zero à esquerda e não mandasse nada. Outra curiosidade da Constituição. Propriedade privada. Olha aqui o cifrão representando grana. Essa propriedade privada era uma das coisas mais importantes. Por isso que os Estados Unidos, hoje, pessoal, eles representam o núcleo do capitalismo. O importante é o ter. Ninguém quer saber da honra, ninguém quer saber da dignidade, não quer saber se aquela pessoa é do bem, quer saber se ela tem grana. É o capitalismo puro. E quem é pobre, nada. Se uma pessoa pobre está morrendo de sede, é porque ela não tem água. Ela vacilou. Ela tem um problema. Talvez Deus não goste dela. Então, não é culpa do rico o pobre estar carente. Ninguém se preocupava com o pobre. Ninguém queria saber da população carente. E no caso do Sul, se manteve a escravidão negra.
Então, se você observar, os Estados Unidos, eles têm que ser aplaudidos porque foram os pioneiros na independência. Mas, ao mesmo tempo, né, eles eram muito preconceituosos. Turma, esse aspecto do capítulo 3, espero que tenham aprendido, ok? É muito importante você se situar na história do nosso planeta. Muito obrigado pela participação, pela atenção e até a próxima, ok? Tchau, gente.